Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo eu vou trazer uma dica muito legal para você que estuda lógica de programação e utiliza o Visual G ou Visualg nos seus estudos. Bom, a dica é a seguinte, é muito comum quando você está criando seus algoritmos, né, para estudar as estruturas de programação, principalmente estruturas de repetição ou vetores, é muito comum que você tenha que, na hora de testar o seu programa, entrar com vários números, né, vários valores numéricos ou até mesmo de string. Tá? Então, às vezes você criou aquele programinha que faz uma leitura de um vetor de 50 posições, por exemplo, e quer fazer o teste, verificar se ele realmente funciona. Qual que é o problema nessa abordagem? O problema é ter que entrar com 50 números, ou com 100 números, ou com 1000 números, tá? Que é totalmente impraticável você ficar digitando ali um monte de valores para verificar se o programa funcionou ou não. Toma um tempo muito grande. Claro que você pode fazer uma versão menorzinha do programa, executando as ações para 5 ou 10 itens, tá? E se funcionar, provavelmente deve funcionar com uma quantidade maior de itens. Mas é sempre interessante testar o programinha que você está criando na sua capacidade total. Então, como é que a gente pode fazer para simplificar essa abordagem? No Visual G, assim como na maioria das linguagens de programação, existe uma função que permite gerar números aleatórios. Então, o próprio programa ele vai gerar números para você, tá? Automaticamente. E no caso do Visual G, o nome da função é aleatório. Tá? Eu vou mostrar como é que você pode utilizar essa função aqui para gerar números que são utilizados no seu programa. Então vamos lá. O programinha que eu vou utilizar, que é esse que você está vendo aqui na tela, ele tem três variáveis do tipo inteiro, chamemos de num, número, num aleat, número aleatório, resultado. E também criei uma variável chamada texto, para mostrar como a gente pode criar também strings de texto aleatórias, porque esse programa também tem essa capacidade. Tá? A princípio, eu vou pedir para ele escrever na tela uma mensagem digite um número, vou ler o número, eu vou realmente entrar com esse número pelo teclado e armazenar na variável num. E meu objetivo é que esse número seja multiplicado por um outro número que o computador vai escolher para mim. Portanto, um número aleatório. Tá? Então, o computador vai escolher um número qualquer e vai fazer um cálculo com o número que eu entrei. Tá? E aí, para isso, eu coloco a mensagem número escolhido pelo computador e aí eu chamo a função aleatória. Como é que a gente trabalha com ela? Basta escrever aleatório, certo? Escrever aleatório. E aí o programa ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 100. Tá? Se você quiser que ele gere um número aleatório em uma faixa diferente, você coloca aqui na frente essa faixa. Por exemplo, aqui eu coloquei 0,10. Significa que ele vai gerar um número entre 0 e 10. Tá? Se eu quiser gerar um número entre 0 e 50, eu coloco 0,50. Se eu quiser gerar um número entre 20 e 30, eu coloco 20,30. Tá? E assim sucessivamente. Então, desse jeito você consegue gerar um número dentro desse intervalo. Quer dizer, o computador vai gerar para você esse número. Tá? E para poder usar esse número, você logo na sequência, aqui depois da função aleatório, você utiliza uma instrução leia. Tá? E coloca a variável que vai receber o valor lido. No caso, vai ser num aleat. Então, quando o Visualg que ele encontra uma função aleatório, logo após essa função aleatório ter sido ativada, todas as instruções leia vão pegar números aleatórios gerados pelo computador e guardar nas suas variáveis. Então, apesar do layer, você deve conhecer essa função. É uma função que pede para você entrar com o valor via teclado. No caso, quando vem depois do aleatório, você não precisa entrar com nada pelo teclado. O número é gerado dentro da máquina e armazenado automaticamente. Tá? E vai ser assim para todas as instruções lei até que seja encontrada uma instrução aleatório off. Tá? Essa função aleatório off desliga a geração de números aleatórios. Então, daí para frente, se você tiver outra instrução leia, você vai ter que digitar pelo teclado normalmente. Tá? Então, o que esse programinha vai fazer é isso: pedir para eu digitar um número e o computador vai gerar um outro número. E aí, esses números são multiplicados e armazenados na variável resultado. Só uma firulinha aqui. Depois eu mando escrever na tela o produto desses números. Certo? Bem tranquilo. Aqui eu também estou usando uma instrução pausa, que para a execução do programa quando chega nesse ponto e fica aguardando. Tá? Assim a gente pode analisar na tela o que aconteceu antes de prosseguir na próxima parte do programa. Depois é só dar F9 no teclado e ele prossegue.
Na sequência, eu vou gerar uma string de texto aleatório. Tá? Essa instrução aleatória aqui no nosso programa também permite gerar strings de texto, tá? Com 5 caracteres. Para gerar é muito simples. Você chama um aleatório on, o on é para ligar, tá? A geração de valores aleatórios. Na verdade, o on é opcional, você pode usar também sem o on. E mando ler a variável texto. E aí, como é que o computador sabe que tem que gerar strings de texto e não números? Né? Pelo tipo da variável. Como essa variável foi declarada como caractere, o computador já sabe, opa, tenho que gerar uma string de texto. E aí ele vai gerar essa string com 5 caracteres e guardar aqui dentro. E você pode gerar várias também colocando isso dentro de um loop, de um para, por exemplo. E depois desliga o aleatório off. Tá? Também é útil para você fazer seus experimentos aí com strings. O uso muito mais comum da geração de valores aleatórios é com números mesmo. Tá? Venho com outra pausa. Tá? E aí, agora eu mostro a grande vantagem de usar essa função aleatório, que é você poder gerar uma grande quantidade de valores, tá? Rapidamente. Aqui eu coloco assim, uma mensagem, gerando muitos números de forma aleatória. Dou uma pausa para a gente poder analisar, ligo a função de aleatórios e aí utilizo um loop para, um laço para, de 1 até 100. Portanto, eu vou executar 100 vezes essa instrução. Qual instrução? Leia num aleate. Como o aleatório foi ativado aqui antes, toda vez que esse laço for executado, vai ser gerado um número aleatório novo e armazenado na variável num aleate. Certo? Claro, eu não estou guardando os números na verdade, estou só gerando e substituindo. Mas a gente vai conseguir ver na tela esses números sendo gerados, que é o intuito disso aqui, mostrar que eles são gerados em si. Poderia armazenar um vetor de 100 posições, por exemplo, né? Um número em cada posição do vetor para utilizar depois. Beleza? Inclusive, num dos vídeos que eu devo postar em breve, de matriz, né? A gente vai fazer umas operações com matriz, eu vou usar também a função aleatória para fazer o preenchimento mais rápido das matrizes, que tem muitos números. E aí eu desligo o aleatório no final. Beleza? Não pode esquecer de desligar o aleatório quando você não vai mais precisar gerar aqueles números, quando você vai voltar ao modo normal que o usuário tem que digitar os valores. Muito bem, dito isso, então eu vou clicar aqui em Run, executar, rodar o algoritmo e temos aí, ó, digite um número. Então esse é o número que eu vou digitar, sei lá, 5. Dou Enter. Número escolhido pelo computador, 2. O computador gerou automaticamente esse número 2, entre 0 e 10, porque eu programei isso aqui. Tá? E aí ele faz a conta, o produto dos números é 10 e coloca o resultado para mim ali. Beleza? Vou apertar o F9 de novo. Agora ele gerou uma string de texto aleatório. Se eu rodar de novo esse programa, ele vai gerar uma string totalmente diferente, outra diferente, e assim sucessivamente. Tá? E se eu pedir para rodar mais uma vez, para continuar gerando muitos números de forma aleatória. Então vamos lá. Rodar. Olha aí, gerou rapidamente os 100 números que eu pedi. Olha que beleza, hein? Para preencher vetores, matrizes, fazer testes de ordenação, tá? É uma função excelente que você pode utilizar para fazer jogos também, né? No qual você precisa que o computador gere valores. Tá aí, 100 números gerados rapidamente. Tranquilo? Então essa é uma função bastante importante, é bom você se familiarizar com o uso desse tipo de função que gera valores automáticos, porque a maioria absoluta das linguagens de programação possuem esse tipo de função, né, esse tipo de funcionalidade, e é realmente muito útil, como a gente acabou de ver. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.